Pessoal, o nosso tema de hoje está lá na nossa, não vai aparecer na nossa tela, é sobre o batismo cristão. O batismo cristão. E aí, assim, vamos pensar, o que significa o batismo para você? O que é o batismo para você? Por que batismo? Por que nós batizamos, Zé Carlos? Por que você foi batizado, meu filho? Por que precisa do batismo? E se nós pensarmos, batismo, ele é um sacramento, ok? O que é sacramento? Vamos recapitular? O que é sacramento? O sacramento foi uma ordem dada, uma ordenância, dada por quem? Por Jesus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenância. Fazemos o batismo e batizamos por causa da ordem de Cristo. A ordem que foi dada a cada um de nós para realizarmos isso. Aí a gente pergunta, né? Já tem uma outra pergunta aqui engatilhada, né? Acho que essas perguntas aí meio que trazem luz para nós, né? Quem pode batizar? E quem pode ser batizado, por exemplo? Né? E como batizar, que é outro aspecto. Como batizar, a gente vai ver mais para frente. Mas quem pode batizar? E quem pode ser batizado? Porque a ordem dada é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? Então, quando nós olhamos esse texto isolado, quem pode batizar? Quem está pregando o evangelho. Certo? E quem pode ser batizado? Quem ouviu o evangelho. Tá, mas só ouvir, a pessoa só ouvir já pode ser batizada? Ou precisa de algo a mais? Porque ouvir é uma coisa. Entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ser tocado por Deus e ter esse laço com Ele é outra coisa. Não é isso? Ou só ouvir já está bom? Não é bem assim. Né? Se com tua boca confessares que o Senhor é o teu Salvador, você tem a vida. Se você não confessar, não tem a vida. Mas aí tem uma outra pergunta aqui, para a gente levantar. E eu estou levantando um monte de perguntas aqui, né? Vamos ver se a gente consegue responder todas elas, né? O batismo salva? Mas é uma ordenância, foi dada uma ordem, o batismo não salva? Por que nós batizamos então? Se o batismo não salva. Por que você foi batizado? Se o batismo não salva. São questões assim que a gente tem que pensar, e aqui eu estou levantando a bola de indagações, né? Eu não estou falando que a gente não tem que batizar, tá, gente? Por favor. Já tem gente com comichão já, né? Meu Deus. Nós estamos falando dentro da nossa interpretação bíblica. Porque nós temos que sempre pensar e trazer à luz o que a igreja presbiteriana entende por correto. Ela não entende por correto por ela mesma. Ela entende por correto por causa da palavra, por causa da Bíblia. Então, desde a forma de governo até as nossas práticas, nós entendemos que, biblicamente, é a melhor forma de agir. Tá? Então, quando nós falamos assim, mas Calvino disse aquilo. Tá, mas Calvino tirou da onde? Ele tirou da Bíblia. Então, não é Calvino por Calvino. Calvino por Calvino, nós seríamos idólatras.
a confissão de fé de Westminster diz isso. Tá, mas com que a confissão de fé chegou naquele resultado? Com a base que ela chegou naquele resultado. Ela chegou naquele resultado com a base da interpretação bíblica. Não eu acho que tem que ser assim. Foi sempre assim que a igreja tentou caminhar até aqui. Então, o que significa o batismo para você? Quem pode ser batizado? Tudo são questões aí que a gente vai tentar responder no final. Muito bem. O tema de hoje, ele tem a ver com sinal e selo. Nosso tema de hoje tem a ver com o sinal e selo do pacto da graça. O batismo, ele não é realizado por si só, mas ele mostra e ele aponta algo. Ele mostra e aponta algo. Ele é uma ordenância porque ele mostra o que o Senhor Deus quer para a nossa vida. Ele mostra aspectos da nossa caminhada que está dentro do nosso coração. Eu gosto de dizer que o batismo é um sinal externo daquilo que está interno. O que tem dentro do meu coração? É Cristo. Então, eu esterilizo esse sinal externo, pelo batismo. Mas e os filhos, então, que são batizados? Nós vamos ver sobre isso também. Mas os filhos é um sinal externo do que está interno no coração dos pais, da aliança que está no coração dos pais. Então, é externalizado essa aliança para com os filhos, num processo de caminhada para com os filhos. Então, nós devemos aqui olhar e ver que o Senhor traz para nós, de forma abençoadora, esse conceito sobre esse sacramento para nós. Vamos observar lá Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. E aí... calma aí. Mateus 28, 19. Está aqui. Olha lá. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo, devemos entender que ele foi instituído pelo Senhor. Não foi uma ordem dada por qualquer pessoa, mas uma ordem dada pelo Senhor Jesus. Enquanto ele estava aqui na terra, ele veio e instituiu essa prática que tanto abençoa pessoas. Então não é uma invenção humana, mas é uma ordem divina. É um sacramento do Novo Testamento instituído por Cristo, que já vinha sendo feito algo que estava no Antigo Testamento, que era a circuncisão. Como que o povo sabia que aquela pessoa fazia parte do povo de Deus? Se ele era circuncidado, por exemplo. Então, aquilo era uma marca externa, algo que o Senhor Deus realizou. Um pacto com eles. Quando isso vem para o Novo Testamento, isso vem para o Novo Testamento não mais como uma marca no corpo, mas uma marca espiritual. Algo internamente no coração da pessoa. Então, quando nós olhamos isso, olhamos que os crentes devem entender que o batismo é parte essencial da vida cristã. Eu não batizo só porque é um rito. Dentro da ciência da religião, dentro das religiões, nós vamos sempre ter um rito de passagem, sempre. Sempre vai ter um rito de passagem, que é aquilo que a denominação vai dizer, aquela pessoa faz parte de nós agora. E o batismo, se nós formos olhar nessa perspectiva, ele também está dentro desse rito de passagem. De dizer que você agora pertence àquela comunidade, pertence àquele grupo. Mas muito mais de pertencer a um certo grupo, é pertencer ao reino de Deus. Essa é uma marca. Mas, por exemplo, o ladrão da cruz teve essa marca? Não teve essa marca. Mas ele só não externalizou, não só expressou externamente a marca, mas a marca estava no coração dele. O importante aqui para entendermos é que para a nossa salvação não precisa ter uma expressão externa
do que está internamente para a nossa salvação. O que precisamos é ter o interno e não o externo. Ah, mas fui batizado. Tá, foi batizado, mas você vive com Jesus, você ama Jesus, caminha com Jesus? Então você esteriliza isso, você coloca isso para fora, confessando Jesus publicamente. Ah, mas eu confessei Jesus publicamente, mas você tem ele no teu coração, né? E aí, não sei, eu vivo o jeito que a vida vai me levar. Então, você só fez um rito, mas você não é que é uma diferença. Uma certa feita eles brincaram, né? Pode ter um pastor que não é crente? Claro, pode ter um pastor que não é crente. Dá para entender? Pode ter um pastor que não é crente, que não é salvo. Pode. Por que não? Pode, ele passou por todos os ritos, mas só externamente, não internamente. Infelizmente acontece. Infelizmente acontece. John Wesley. Eu já ouvi uma conversa assim, que ele teve uma conversão tardia até após o ministério dele, né? Isso. Sim. Esse é um processo complicado, né? Mas é uma questão que nós devemos pensar e ver que essa marca, ela tem que estar mais dentro do coração do que fora do coração. Mas para aqueles que está essa marca dentro do coração, ele vai praticar isso, ele vai viver isso e ele vai passar pelo batismo, porque é como viver, é como respirar. Você está vivo, então você respira. Tanto o rito do batismo para aqueles que podem ser batizados, como a santificação progressiva, por exemplo, né? A busca por Deus, a santidade, ela faz parte do cristão. E ele não consegue viver sem. Desobedecer a Deus, por exemplo, não tem como, né? Eu estava lá na terça-feira dando um estudo na casa do Gabriel, e aí surgiu a questão da salvação. Aí alguns comentaram, né? Mas como assim? Pode uma pessoa ser de Cristo ou ser salvo, viver em pecado, então ele não perde a salvação? Aí falei, opa, calma aí, não é bem assim, porque quem é de Cristo não tem alegria no pecado, ele tem tristeza no pecado. É como se tivesse enfiado uma agulha no braço da pessoa e aquilo está doendo dentro dele ali, ele não vai aguentar viver no pecado. Porque quem é de Deus não suporta o pecado, ele quer agradar a Deus. Então ele vai arrancar aquilo ali, ele não vai deixar aquilo alojar na vida dele. Por quê? Porque ele é de Deus, ele não é do mundo. Ele não ama as coisas do mundo mais, ele odeia as coisas do mundo, porque ele quer agradar a Deus. Então, o mesmo aspecto sobre esse sinal e esse selo, ele é para os salvos, para aqueles que estão no Senhor Jesus Cristo, para aqueles que amam a Cristo e querem caminhar com Ele na sua vida. Vamos para o próximo texto. Marcos 16:16. Marcos 16:16. Olha lá. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, quem crer e for batizado será salvo. Então o texto fala que precisa crer para ser batizado. Sim. O aspecto do batismo aqui, nesse caso, para adultos, há necessidade de crer. Por quê? Porque o batismo não é um rito para qualquer pessoa. Aqueles que não creem não devem ser batizados. No caso de adultos, lembrando isso. Lembra que remédio de adulto a gente dá para adulto. Remédio de criança a gente dá para criança. Pode dar remédio de adulto para criança? Não pode, porque você mata a criança, né? Você mata a criança. Então, ele não está falando para criança aqui, tá, gente? Está falando para adulto. Então, quem crer e for batizado será salvo.
Mas então precisa do batismo para ser salvo? Não, precisa do crer. A parte do batismo aqui é obediência. Nós fazemos por obediência ao Senhor. O batismo não salva por si mesmo, mas é o selo da fé verdadeira. É o selo da fé que nós temos. Nós esterilizamos isso, colocamos isso para fora. E esse selo é o selo o pacto da graça que Deus tem comigo e com você. Então, se nós temos a fé, se nós temos o cuidado divino sobre nós, se nós estamos nesse pacto da graça, então nós não podemos deixar de viver o batismo, de praticar o batismo, de sermos o batismo, de realizarmos o batismo. O batismo sem fé é vazio. Uma fé verdadeira se expressa em obediência a Deus. Tem denominações que não batizam, cristãs. Aí eu falo, mas isso aí está errado, porque deixou de cumprir uma ordenança. Mas se batismo não salva, vamos deixar de batizar. Tá, mas então a Santa Ceia salva? Não salva. Então você vai deixar de praticar a Santa Ceia? A oração salva? Não salva. Mas você vai deixar de orar? Percebe? Algumas coisas fica meio sem lógica. Porque o mesmo parâmetro de obediência que eu tenho que dar para uma coisa, eu tenho que dar para outras coisas também. Mesmo parâmetro. Pregar o evangelho não salva a mim, mas salva o outro. E é uma ordenância. Não é um sacramento, mas é uma ordem para os crentes pregarem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas ele não me salva. Porque eu não sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pelas obras de Cristo. Pela obra única de Cristo naquela cruz por mim e por você. Para nos salvar. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ver que o batismo é para os cristãos que confessam a fé do Senhor Jesus Cristo e que agora se compromete com a igreja do Senhor. Então, quem pode ser batizado? Quem pode ser batizado é aquele que crê, é aquele que se compromete, é aquele que se envolve, aquele que está declarando que foi salvo pelo pacto da graça e que agora quer mostrar isso para as pessoas à nossa volta. Esse batismo, ele mostra aqui uma questão de um pacto que nós temos com Cristo, uma união com Cristo. Olha só o que diz Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nós somos sepultados, e aqui sepultar é batizar, é enterrado, né, com Cristo, ele na morte. Obrigado, querido. Pelo batismo, e aqui está o aspecto desse morrer do ressuscitar, e a palavra batismo ele também tem essa conotação de sepultar e ressurgir, tá? Mas não é a base para fazermos a parte de imersão e aspersão, por exemplo, não é essa a colocação ali, porque nós vamos ver outras formas de batismo também, mas também significa isso. Então nós estamos unidos com Cristo no processo do batismo. Unidos com Cristo em sua morte e ressurreição. O batismo é um sinal visível da união invisível com Cristo. Nossa marca, essa marca nos une com o Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos isso, nós vamos ver muito mais do que um rito. Nós vamos ver uma unidade. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, eu também vou morrer e ressuscitar um dia. Para aqueles que morrem, né? Alguns vão estar vivos quando Jesus voltar. Esses vão ser privilegiados, né? E isso é bênção do Senhor. Mas quando nós olhamos e vemos que nós somos com Ele e pertencemos a Ele, nós vamos ver que precisamos dele. Porque olha o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição.
Uma promessa do dia futuro, do mundo futuro. Mas esse selo e esse símbolo aqui, ele começa no processo da morte. Por isso que ele fala que nós temos vida com Cristo. Nós temos uma nova vida com Cristo. Nascer de novo. Mas para nascer de novo, precisa morrer o velho homem para nascer um novo homem. Essa vida com Jesus, ela tem resultado aqui, mas ele tem uma promessa lá no céu. É uma marca da graça maravilhosa, dessa união que nós temos com Cristo, nesse sinal. A marca com Cristo. Andar em novidade de vida. A vida cristã diária deve refletir a morte do velho homem e da ressurreição em Cristo. Mas eu ainda tenho desejo do velho homem ainda. Tá, perfeito. Bem-vindo ao mundo dos mortais, né? Bem-vindo ao mundo dos normais, né? Que lutam contra os desejos e o impulso da carne, mas que luta para que essa carne venha a se mortificar cada dia mais, esses desejos venham a se mortificar cada dia mais. Mas como que eu trabalho esses desejos, então, para que venham a mortificar cada dia mais? Eu abandono ela e vivo buscando a proximidade de Deus. É o que nós chamamos dessa santificação progressiva. Alimento ao meu espírito cada dia mais. E aqui só um detalhe, né? Quando nós falamos de mortificar a carne, nós não estamos falando de não nos cuidarmos, tá? Não estamos falando de não nos cuidarmos, não ir no médico, não tratar o corpo, não é isso, não. Estou falando dos impulsos da carne, os impulsos pecaminosos, a concupiscência da carne, os desejos pecaminosos da carne. Nós somos templo do Espírito Santo e devemos cuidar do nosso corpo. Ok? Antes que alguém pegue o chicote e comece a se chicotar, né? Eu tenho que matar a carne, né? E a igreja já pensou isso já, de penalizar o corpo para que o espírito seja santificado. Autoflagelo. E essa não é uma prática cristã aceitável, tá? É uma prática de muitas denominações, né? No entanto, quando você vê alguém se penitenciando, né? Se punindo, né? Carregando alguma coisa, uma cruz, pagando algo, uma promessa, tal, é esse conceito. O corpo como mal. Não, o corpo, ele habita o mal, mas ele não é mal. Ok? Ele habita o mal, está aqui ainda. Ele vai ser regenerado, tirado por completo. Mas ele é a habitação do mal ainda. Está aqui o pecado ainda em nós, mas Cristo também está em nós. Nós devemos alimentar Cristo em nossas vidas, tá? Aberto esse parênteses, a gente volta para a parte do batismo. Mas também o aspecto para a nossa vida aqui é de entendermos que existe aqui uma filiação e uma herança. Olha só, Gálatas 4, 7. Gálatas 4, 7. Fala assim: de sorte que já não sou escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Agora, nesse aspecto aqui, mostra que, para esses que são do Senhor e estão no Senhor, que nós somos filiação e herança. O batismo sela que somos filhos de Deus, de sorte que já não sois escravos, porém filhos. Esse também é um dos aspectos para a nossa vida. Aqueles que têm a fé e que participam do reino do Senhor, esses são filhos. E praticam esse aspecto da filiação, e vivem nesse aspecto da filiação. Mas o batismo não mostra isso, mas é para esses que são filhos. É esses que sentam à mesa do Senhor Jesus. É esses que recebem o convite e obedecem ao seu Pai. Vivem em obediência de vida, né? Vivem em obediência ao Senhor. Então, esse aspecto para a nossa vida é importantíssimo para nós.
O batismo sela que somos filhos do Senhor. Ele mostra isso externamente, né? Participar esses que são batizados, eles participam dessa bênção do pacto. Então, o batismo, e no batismo, Deus nos lembra que não somos mais escravos do pecado, mas filhos e herdeiros em Cristo. Isso aqui é fundamental para entendermos para a nossa vida, porque a gente passou daquela vida anterior para ter uma nova vida. A gente deixou aquela vida do passado para ter uma nova vida. E isso é interessante no conceito também do ser humano, que ele fala agora eu faço parte daquilo lá. Você já viu uma pessoa que não era de Deus, não caminhava com Cristo, e aí o Senhor vai lá, tem um encontro com ele, e ele um encontro com o Senhor, né? Tem aquele processo que nós chamamos da salvação. Deus toca no coração dele, ele responde, e ele aceita Jesus, vamos assim mencionar, tá? Só para entender o contexto aqui, tá? Nós sabemos que é Deus que salva, tá? Então, Deus vai lá e salva ele entende isso, e ele agora declara Cristo como o Senhor da sua vida. E aí, ele começa a participar da igreja. Mas quando que ele fala assim, agora eu sou crente? Geralmente é quando ele passa pelo batismo. Agora eu fui batizado. Então ele entendeu que alguma coisa mudou na vida dele. Esse entendimento deveria ser tardio, né? Ele deveria ser antes, né? Quando ele teve esse encontro com Cristo. Cristo encontrou com ele e salvou ele. Mas no contexto humano nosso aqui, geralmente é um pacto selado lá no batismo. Agora sou do Senhor. E é interessante que as maiores lutas, né, acontecem após esse momento, onde ele declara que agora ele é uma nova criatura. As maiores lutas começam aí. Porque antes estava tudo fácil, né? É do mundo mesmo, pratica as coisas do mundo, vive as coisas do mundo, e tudo bem, está lá no mundo. Mas o que Cristo vem e faz em nós? Ele nos muda de dentro para fora. E agora acontece uma luta contra o pecado. Porque antes o pecado, eu não lutava contra ele, eu vivia nele, né? Com prazer nele. Mas agora começam as maiores lutas. Uma vez uma pessoa falou assim, eu quero ir para Jesus porque minha vida tem muita luta, né? Eu falei, inocente, né? Inocente. Coitado, porque a inocente vai saber que a luta vai começar agora. Né? A luta vai começar agora. Porque aonde eu começo a lutar pelos meus impulsos, ou contra meus impulsos. Contra a concupiscência, contra os desejos. E eu começo a viver conforme filho do Senhor Jesus Cristo. E esse aspecto é para nós, para a nossa vida, e é fundamental. Olha só. 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses que são a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, esses devem ter a identidade dessa raça, desse povo de Deus. Pertencemos ao Senhor. E o meio de graça para fortalecer a fé vem de Deus para a nossa vida. E o batismo também é um meio de graça. Porque ele está mostrando esse selo externo que está interno. Assim como a Santa Ceia. E esses que pertencem do Senhor, esses vivem no Senhor e obedecem ao Senhor para que o nome do Senhor seja propagado para todas as pessoas à nossa volta. Não dá para viver no Senhor, amar o Senhor, sem caminhar com Ele no aspecto de pertencer completamente a essa raça eleita, a esse sacerdócio real, a essa nação santa, a esse povo de propriedade exclusiva do Senhor. Então, como eu sou povo de propriedade exclusiva do Senhor, eu não deixo de praticar aquilo que o Senhor mesmo deu para mim viver. E não parcialmente, mas integralmente. Integralmente.
Vamos falar um pouquinho agora sobre os meios de batismo. Lembra que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela batiza por aspersão. Mas existe quantas formas de batismo, olhando biblicamente, né, a palavra de Deus, quantas formas possíveis de batismo? Imersão, aspersão, e mais uma. Efusão. Olha só. Três formas de batismo, pelo menos. Tá? Pelo menos. Vamos lá. Quando que nós vemos, quando foi um momento que pode ser, tenha sido por batismo por efusão, jogado água assim, ó. Esborrifado água, jogado água. Naquela tarde, onde teve a conversão de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas por uma vez só, numa tarde. Então, 2 pessoas lá, Paulo e Silas prega, há uma conversão em massa, no final da tarde. Como que batizou esse povo todo? Certamente fez um corredor polonês lá com água e foi batizando em nome do Senhor. As pessoas foram passando ali e foram batizadas, 3.000 pessoas. Tem uma forma, né? Tem alguns questionamentos sobre isso. Mas pelo menos 3 formas de jogar a água. Tá? Jogar a água. O aspecto do imergir, que é o grande questionamento nosso aqui, né? Que é, mas eu fui batizado, mas você foi batizado por imersão? Eu falei, não, fui batizado por aspersão. Minha igreja batiza por aspersão. Aonde que nós podemos observar, por exemplo, qual que é o indagamento que as pessoas falam que o batismo por imersão foi o batismo de Jesus, por exemplo. Mas Jesus foi batizado como? Porque o batismo de Jesus foi o correto, ok? Ou não? No Rio Jordão? Batismo de Jesus? Mais ou menos. Não é que não foi incorreto. Não, espera um pouquinho. Jesus foi batizado por quem? João Batista, perfeito. Por João Batista. João Batista batizava para quê? Pelo selo ou para a remissão de pecados? Para a remissão de pecados. Nós batizamos pelo selo ou pela remissão dos pecados? Pelo selo e não pela remissão dos pecados. O batismo não salva. Nós temos que lembrar disso. O batismo não salva. Senão, daqui a pouco as pessoas estão indo lá no Rio Jordão, estão indo lá para ser batizado no Rio Jordão, no lugar onde Jesus foi batizado, e falando ainda que foi por imersão. Espera um pouquinho. Primeiro foi João Batista, que foi batizado ele batizava para a remissão dos pecados. Mas Jesus não tinha pecado, é verdade. Por isso mesmo que João Batista vai falar assim, eu não sou digno de batizar você, porque você não tem pecado nenhum. E eu sou pecador. E aí ele fala, mas tem que cumprir, você tem que fazer. Você vai ter que fazer para cumprir o que está dito. Faça então, só faça, né? Só faça, né? Só faça. E aí, nada na história vai me dar a clareza que Jesus foi batizado por imersão. Mas batizava no rio. Tá, mas você pode entrar no rio até a cintura, até o joelho, até o pescoço e mergulhar ou não mergulhar. E aí, por exemplo, nas Escrituras não tem nada que vai me dizer que Jesus foi batizado por imersão. Entrou na água. Está entrando na água. Uma pessoa pode entrar na água, uma poça de água, a gente que fala que ela entrou na água. Então, são questões assim, que historicamente vai me dar base para aspersão ou imersão. Indifere. No entanto, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela aceita os 2 batismos, imersão ou aspersão. Nós questionamos da onde que veio o batismo. Porque se veio de uma seita que vai falar que o batismo salva, nós não aceitamos. Por quê? Porque o batismo não salva, o batismo é um selo. Veio do catolicismo, a Igreja Presbiteriana do Brasil não aceita. Por quê? Porque o batismo lá, apesar de ser por aspersão, ele é para salvação. É um sacramento, mas é um sacramento que salva. No entanto, quando tem uma criança na UTI neonatal que está ruim,
eles vão lá e batizam a criança. Por quê? Para a criança não morrer pagã. Pagã, lembra? Para não morrer pagã. O batismo não salva. Ele é um selo dos salvos. O aspecto que nós devemos entender que existe o aspecto que é da aliança do Senhor. E essa aliança se estende, não na forma do batismo, mas no conceito que o Senhor, Deus, salva e salva os seus em todo o tempo e abençoa todo o tempo o seu povo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Esse aspecto devemos entender para nós. O problema não é o rito do batismo, a forma que eu vou batizar, se por imersão ou por aspersão, mas o que aquilo simboliza, qual é o pacto que está ali, qual é a frente que está ali sendo estabelecida. Ok? Lá o carcereiro, por exemplo, quando teve o terremoto e ele vai lá para se matar e aí, tipo, opa, Paulo e Silas estão lá e falam, não faça isso para a tua vida, nós está todo mundo aqui e nós estamos aqui. Aí ele fala, opa, aquilo tocou no coração dele e ele se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Aí foi lá e nesse texto fala que ele foi batizado e toda a sua casa. Tarde da noite, numa cidade fechada, água escassa, a água lá, não tem rio nessa cidade. Como que eles foram batizados? Não sabemos. Mas, bem provável que por imersão não foi. Teria que ter uma piscina, teria que ter algo grande para que ele fosse mergulhado, e tarde da noite não seria possível isso. Mas foi. Ele e toda a sua casa. Ele e toda a sua casa. E nós vamos ver vários textos falando sobre isso. Um texto que eu gosto muito é quando fala da travessia do Mar Vermelho, onde o povo sai do Egito, e fala que o povo que saiu do Egito, eles foram batizados pelas gotículas que caíram da parede de água que estava ali, onde eles passavam. Batizou eles lá. E aí, é bonito esse texto, porque ele fala que esses foram batizados ali. Eles foram afundados na água? Não, eles não foram afundados na água. Mas eles foram batizados pelas gotículas que caíram da água, da parede da travessia do Mar Vermelho, onde eles saem do Egito. Isso daí, eles não mergulharam na água, mas eles foram batizados. Então, percebe que a palavra batizado, batismo, ela pode ser usada de várias formas, tanto para mergulhar, ou quanto para cair sobre. Cair sobre. E isso traz um conceito bem maior para o nosso pensamento de batismo. Não é só por aspersão, não é só por imersão, mas também pode ser por esborrifar a água. E o importante aqui é o selo que está internamente no coração. Uma vez eu estava conversando com um batista, ele falou assim, mas tem que, eu perguntei, mas tem que batizar a cabeça? Só até aqui vale? Não vale, tem que ser a cabeça. Ele falou, então pronto, a gente já foi direto no que é importante. Foi direto no que é o mais importante. A gente riu junto, é claro, óbvio. Mas percebe que o que mais fundamenta para nós é o que é que está dentro do coração, muito mais do que o rito que foi passado. Porque o rito que você passou, se não tiver dentro do coração, é um rito morto, sem estrutura, sem base. Ladrão da cruz. Perfeito. Depois ser batizado. Aqueles que podem ser batizados, né, irmã? Porque o ladrão da cruz... Isso. O ladrão da cruz é um ponto que é maravilhoso, É maravilhoso. Eles não foi batizado e tem a promessa de Jesus de estar hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, mais do que ele, olha, ele chegou lá e completamente, então o batismo ele não salva. Não interpreta, Sim.
Se o batismo é um rito para ser salvo, então esse ladrão da cruz ele não deveria receber essa promessa do Senhor Jesus, né? Então Jesus está errado, né? Então Jesus está errado. Pelo contrário, Jesus não está errado, Jesus está certíssimo. O céu é dele, ele que morreu na cruz para nos salvar, né? Ele não está errado. Mas o que está errado então? É o conceito do batismo que salva. Não, o batismo é dos salvos. Uma única vez. Eu gosto de falar isso, que é uma única vez. Eu fui rebatizado. Não, você não foi rebatizado, porque você não foi batizado da forma correta. Então esse batismo ele não é válido, você não foi rebatizado. Nós cremos num batismo que vem no processo correto. Para aqueles que não viveram o processo correto, não valeu aquele batismo é nulo. Então você não vai refazer uma coisa que foi feita certo. Você só vai fazer o correto. Você não vai rebatizar. É um único batismo. Eu creio no batismo correto. Ok? Então, se nós pensarmos que o batismo correto é dessa forma, então dessa forma nós vamos praticar. E o que foi feito fora disso aí não é batismo correto. Mas eu fui batizado lá na Universal. Vale? Não vale. Por que não vale? Porque o batismo lá também salva. É uma igreja, é uma seita. Hoje já foi decretado que é uma seita, não é uma igreja. Antes a igreja presbiteriana entendia que a Universal, por exemplo, era uma igreja menos pura. Hoje nós já entendemos e a igreja denominou ela como uma seita e não como uma igreja menos pura. E aí todo mundo que vem dessas igrejas que são igrejas esqueci o nome que fala, da terceira onda, né, que é essas igrejas neopentecostais. Tem a igreja pentecostal, neopentecostal, são essas igrejas, Universal, Mundial, da Graça, essas igrejas, nós não acatamos, porque o batismo realizado lá é o outro batismo, não é esse batismo bíblico que nós cremos, da forma que nós cremos. E não é porque é por aspersão, por imersão, por qualquer outra forma. Não, é o conceito que está ali sendo estabelecido que está errado. É a forma do coração da pessoa que está errado no processo daquele batismo. Pode. Creio. Eu creio sim. Eu creio que Deus pode usar pessoas e salvar pessoas lá naquele lugar. Eu creio sim, perfeitamente. Eu creio também que Deus pode usar e salvar pessoas até sem ninguém falar, pela graça e pelo cuidado dele, soberano dele, né? Deus pode usar muitas maneiras de salvar pessoas, entendeu? Então, sim. Sim. Deus usa até o inimigo para fazer o que ele quer. Então, Deus usou o faraó para fazer o que ele queria. Né? Eu vejo assim que Deus usa até Satanás para fazer o que ele quer, o que Deus quer. Entendeu? Até isso. Mas a salvação vem unicamente através de Cristo Jesus. E esse é um processo que não acontece sem Cristo Jesus. A ação maravilhosa de Cristo daquela cruz por nós. Mas Deus usa até o mal para apontar para Deus, apontar para Cristo, apontar para o amor dele, apontar para o cuidado dele. Então, até o mal serve a Deus. Até o mal serve a Deus. Uhum.
centro lá, a mulher falou para ele, falou, ó, agora a gente já não pode fazer mais nada para você, porque você conheceu lá a igreja e tal, né? Sem ele falar para ela. Aí ele falou, eu estou errado ficando aqui. Aí veio. Tá vendo? Então assim, aí a pessoa lá falou, ó, você está se envolvendo lá com falou desse jeito, né? Sim. Isso é importante. E com eles a gente não pode fazer mais nada para você. Aí ele falou, meu, eu estou errado. Aí voltou para a igreja agora para. Olha só, usou até o mal para mostrar a graça e o cuidado de Deus. Ó, eu quero chamar os irmãos para lermos o último texto, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 e 2. Está ali, ó. Esse texto não estava programado, mas vou colocar aqui. Fala assim, ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo o mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando ele está tratando aqui do aspecto do batismo que está ali, tendo sido batizados, assim pela nuvem, como pelo mar, com respeito a Moisés, ele está citando esse aspecto da travessia do Mar Vermelho. E aí, essas gotículas caíam sobre eles, e eles foram batizados na travessia, assim como a nuvem sobre eles. Percebe que a nuvem estava sobre eles, a nuvem não estava neles, eles não estavam mergulhados na nuvem, a nuvem estava acima deles. E a fala aqui que essa nuvem era Jesus, protegendo, cuidado, simbolizava Jesus, o símbolo de Jesus ali. Então, um processo para nós entender que o batismo ele é importante, ele é fundamental, mas ele é um selo, ele é uma marca, a marca daqueles que estão com o Senhor Jesus Cristo e amam o Senhor Jesus e caminham com Ele. Ok? Dúvida? Não? Pergunta? Colocação? Eunice? Batismo infantil é domingo que vem. Domingo que vem. Domingo que vem nós vamos falar sobre batismo infantil. Pronto. Domingo que vem vamos falar sobre batismo infantil. Tá joia? Então, domingo que vem vai ser uma aula bem bacana também, bem importante, sobre o batismo infantil. Então venham, tragam suas dúvidas. Tragam suas dúvidas, vai ser um momento bem bacana de nós aprender também mais um pouquinho sobre o batismo infantil. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, pela tua graça, pelo teu cuidado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu favor a nosso respeito. Peço, ó Pai, que o Senhor esteja nos dando sempre a tua palavra em nossos corações, que ela venha encontrar guarida, firmeza, e que nós possamos estar sempre atentos ao teu querer, à tua vontade, e prontos, ó Pai, a agir conforme o Senhor. Ó Deus, não permita que nós venhamos ter apenas conhecimento, mas que tenhamos conhecimento e prática, e viver, ó Pai, a tua palavra e a tua verdade. Muito obrigado, ó Pai, pela a nossa irmã Noemi, que está aqui com a gente. Obrigado, ó Pai, pelo teu cuidado com ela. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado a tua filha e guardado, ó Pai. Peço que o Senhor continue abençoando, ó Pai, a tua filha, renovando a fé, o amor e a esperança. Louvamos o Senhor pelo tratamento, ó Pai, que ela está passando, pelo cuidado do Senhor sobre ela. E agradecemos pelas vitórias, ó Pai, que o Senhor tem dado, ó Pai, a tua filha. E queremos, ó Pai, agradecer pelas vitórias que irão vir, ó Deus, porque elas irão chegar. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, que nós oramos e agradecemos. Amém, ó Pai. Amém.